Olá pessoal, meu nome é Marcos Palhares, eu trabalho no Instituto Monitor há 30 anos envolvido com educação à distância e eu estou aqui a convite do CONAT, o meu amigo Otávio, para falar um pouco sobre a história da educação no Brasil, em que o Instituto Monitor, enfim, tem um certo protagonismo, então vamos falar um pouquinho da história da educação à distância e de certo modo também da história do Instituto Monitor, ok? Então eu queria convidar a todos para acompanhar a minha tela e antes de falar do Instituto Monitor, é muito interessante o link que o Instituto tem com o International Correspondence School, fundado em Scranton em 1896, oficialmente a primeira escola de curso por correspondência nos Estados Unidos e no mundo. Existem diversas iniciativas de cursos por correspondência no século XVIII, enfim, mas como escola, né, com toda a questão envolvida de um grupo organizacional focado na educação, a ICS, International Correspondence School, é um grande exemplo de pioneiro nessa área de cursos por correspondência lá nos Estados Unidos. E o interessante é que eles tinham diversos cursos na área de mecânica, tinha muito a ver com a área industrial, né, a revolução industrial que estava acontecendo então naquela época, com diversos avanços na área tecnológica. E o ICS, ele já tinha uma organização montada num formato de correspondências, né, inclusão do correio como meio de processo, de materiais de estudo para formar profissionais na área de mecânica e principalmente mecânica pesada nos Estados Unidos, né? Cursos de engenharia e até eletrônica que incipiente já estava começando naquela época. A ICS, ela tinha aqui no Brasil a sua coligada em 1983, chamava-se Escolas Internacionais. E as Escolas Internacionais eram uma iniciativa do Roberto Palhares, que adquiriu essa escola aqui no Brasil para vender cursos por correspondência, que eram cursos traduzidos da ICS. É muito interessante fazer esse link porque o Instituto Monitor, que é a escola que nós trabalhamos hoje, foi fundada em 1939, ela já tinha o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de tecnologia que a ICS tinha em 1896. Era uma escola também com cursos por correspondência, também na área de profissionalização. Ela foi fundada pelo Nikolás Goldberger, que era um imigrante da Hungria. E ele tem uma história muito interessante, porque ele chegou ao Brasil fugindo do nazismo, que estava acontecendo naquela época. Temos aqui uma foto do Nikolás Goldberger à sua esquerda. E fugindo do nazismo, da Segunda Guerra, ele era judeu. Ele entrou num navio que ia para os Estados Unidos e ao chegar aqui no Brasil ele descobriu os Estados Unidos do Brasil, que era o nome do nosso país naquela época. Mas foi muito interessante porque ele resolveu ficar, encontrou aqui um clima tropical muito bacana, porque diferente da Hungria que fazia muito frio, enfim, um clima muito amistoso para ele, um país continental. Ele tinha conhecimentos na área de rádio, montagem de rádios, que era uma coisa que ele já trabalhava lá na Hungria. E ele, naquela época, a rádio era a coisa mais avançada que existia na década de 40, está para os computadores hoje, né? Antes da televisão. Então, o rádio era o principal meio de comunicação também naquela época. E ele tinha um sonho romântico de unir esse país praticamente de dimensões continentais através do rádio. E ele criou um curso por correspondência de eletrônica e rádio, que ele ensinava pessoas, através de livretos e pequenos kits que recebiam em casa, a montar o seu próprio rádio. E dessa forma,
dentro dessa imaginação do Nicolas Goldberger, ele conseguiria unir esse país, então, continental através da comunicação por rádio. Então aqui temos uma foto muito bacana de uma das turmas, que é a turma de 1943, do Instituto, naquela época, Instituto Radiotécnico Monitor, né, em que vendia então esse curso de eletrônica e rádio. E o interessante é que o Instituto Monitor, ele cresceu, começou realmente, justamente pelo rádio ser a grande vedete daquela época, ele começou a influenciar o seu meio, né? O Instituto Monitor estava na região da Santa Efigênia e é muito interessante que aquela região que era uma região bem no centro de São Paulo, onde existia um mercado aí de sombrinhas, chapéus, ternos e tudo mais, automaticamente em torno da escola, Instituto Monitor, foi nascendo um mercado de periféricos para equipamentos e montagens de rádio, né? Então foi muito interessante que toda a região da Santa Efigênia acabou se desenvolvendo. Hoje sabemos que é um polo de eletrônica com comércio muito ativo e muito se deve isso ao Instituto Radiotécnico Monitor, que naquela época desenvolvia a escola e cursos de rádio. E os cursos eles eram principalmente propagados através das revistas, né? Existiam anúncios como esse que vocês estão vendo na tela, faça sua fortuna estudando rádio, né? Veja que naquela época existiam os cupons nas revistas e as pessoas mandavam. O Instituto Monitor chegou a ser, naquele período, o principal anunciante do mercado editorial, na década de 50. Você vê a força que existia dos cursos por correspondência naquela época. E o Monitor tinha, entre outros cursos, também cursos de contabilidade, química, desenho arquitetônica, enfim, começou a desenvolver vários cursos na área técnica também. E foi assim até 1985, quando a história começa a se convergir. Então, o Roberto Palhares, que era proprietário das escolas internacionais, ou seja, representante da primeira escola oficial de cursos à distância no mundo, ele resolveu adquirir também o Instituto Radiotécnico Monitor e nessa fusão dessas duas escolas virou apenas Instituto Monitor, continuando com o edifício de 3 andares na Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Ele entendia que o Instituto Monitor tinha uma linguagem muito mais abrasileirada, muito mais fácil de ser compreendida que as escolas internacionais. Então ele adquiriu esse know-how, né? Ele juntou o know-how do processo americano com a linguagem brasileira e aí o Instituto Monitor realmente voltou a crescer a partir de 1985. Então veja que está aí uma foto ilustrando a região da Santa Efigênia, uma região extremamente densa atualmente, toda focada na área de eletrônica, o principal carro-chefe do Instituto Monitor, que era o curso de eletrônica. Então, unindo toda a tecnologia e o conhecimento que ele adquiriu da escola de Scranton, a ICS, escolas internacionais, e aí o Instituto Monitor voltou a crescer novamente em 1985. Mas existia naquela época ainda um certo preconceito dos cursos por correspondência, né? Era muito comum as pessoas dissociarem o curso por correspondência como algo sem qualidade. Então o Instituto Monitor tomou a iniciativa de informar ao público as vantagens do curso à distância e promoveu, em 1995, o primeiro seminário de marketing escolar, que naquela época ainda era uma coisa que também tinha muito preconceito. As escolas não precisavam, naquela época, fazer propaganda. Quem viveu aquele momento sabe que fazer propaganda para estudar numa grande escola não era necessário, né? O mercado não tinha tanta concorrência, ainda eram poucos players no mercado, né? O mercado ele tinha campo ainda para avançar. E o Instituto Monitor fez sua parte em mostrar que o marketing e escolas
podem seguir um caminho comum, né, desenvolvendo esses seminários com o público principalmente de administradores de escolas, né, gestores de escolas, e isso aconteceu por vários anos seguidos. E depois o Instituto Monitor também foi pioneiro no lançamento de um anuário estatístico de educação à distância em 2005. Esse anuário trouxe as primeiras informações estatísticas sobre a educação à distância, que ainda era uma coisa que também estava nascendo, né, aos olhos de muitos grupos educacionais. E aí nós já despontávamos com a internet, né, acontecendo ao vivo para as pessoas. O YouTube estava nascendo naquela época, em 2006. Né? Então, praticamente, a internet foi a grande solução para pavimentar a educação à distância naquela época. E o Monitor, com esse anuário, conseguiu, dentro do meio acadêmico, demonstrar na prática como a viabilidade e o alcance da internet podia abraçar os grandes grupos educacionais, os lugares mais longínquos do nosso país e atender às expectativas tanto de qualidade quanto de formação de diversos brasileiros espalhados pelo nosso país. E aí está o Instituto Monitor, a partir de 2007, uma escola que acompanhou o crescimento da educação à distância, adquiriu um edifício próprio de 13 andares, na Rangel Pestana, agora no centro de São Paulo, com 7.000 metros quadrados, e visando o curso superior até então. E para isso, o Instituto Monitor continuou trabalhando e abrindo fórmulas diferenciadas de trabalho para atender os mais diferentes públicos. Hoje nós temos os cursos online, que são exclusivamente realizados através de vídeos pela internet. Temos os cursos também online com material impresso, como apoio, de forma a viabilizar aquelas pessoas que ainda preferem o contato do papel, né, a leitura do papel como uma forma mais confortável. E nós temos também os cursos semipresenciais, adaptados para o público que hoje também não tem tempo, mas não abre mão de um professor à disposição para tirar dúvidas e acompanhar a rotina de estudos. Dessa forma, hoje o Instituto Monitor abraça os cursos superiores, os técnicos, o supletivo, a formação também de jovens e adultos, os profissionalizantes e também realiza diversos treinamentos em grandes empresas. Nós temos mais de 5.000 convênios, estamos com uma linguagem totalmente adaptada no mercado de educação à distância e nós temos sempre propondo ao aluno as vantagens do nosso modelo com quase 80 anos de existência. Pode-se contar nos dedos hoje quantas escolas possuem toda essa tarimba, essa experiência. Ao longo desse tempo foram mais de 6 milhões de alunos atendidos. Nós temos o selo de pioneiro de educação à distância e mostramos que esse é um modelo que chegou para ficar. O ano passado foi 17% de crescimento, ou seja, em 2017 crescemos 17%, em 2018 estamos crescendo ainda mais. Já temos hoje estatísticas que nos dizem que já são mais de 1,5 milhão de alunos atendidos somente em cursos superiores no modelo à distância e 10 milhões de brasileiros em todos os demais cursos técnicos, profissionalizantes, livres. Esses números estão sempre crescendo à medida que a internet está cada vez mais acessível, principalmente também porque o investimento é mais acessível, os professores estão mais atuantes através das videoaulas, os diplomas valem o mesmo que vale uma escola presencial e a proposta que hoje as pessoas precisam realmente procurar crescer na carreira, buscar uma profissão, um registro profissional e com os diplomas reconhecidos tudo fica mais viável, né? A gente propõe que o Instituto Monitor tenha uma linguagem, assim como os cursos à distância em geral, mais adaptados à realidade nacional, ao nosso cotidiano,
né, em que não sobra muito tempo e disponibilidade de dinheiro. Então, o grande objetivo das pessoas hoje é buscar o seu aumento salarial. E nós temos uma matriz em São Paulo, essa da Rangel Pestana, uma principal veia aqui na região central de São Paulo. Temos unidades já no Rio e no Paraná e mais 14 polos espalhados pelo estado de São Paulo. Pretendemos até o final do ano termos 50 polos. Hoje o Instituto Monitor conta com mais de 80 mil alunos ativos. Esse já é o número atualmente hoje estudando conosco, nesse número que desde 1939 já atingimos 6 milhões de pessoas atendidas. E o nosso destaque é principalmente na área de cursos técnicos, onde o Instituto Monitor mostrou grande desempenho. Realisticamente, no mercado brasileiro, nós temos 30% do mercado EAD para cursos técnicos, o que demonstra a nossa expertise na formação de profissionais na área técnica desde sempre. E eu gostaria de agradecer a todos e fico à disposição, deixando aqui meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida sobre a minha apresentação, sobre o que é um Instituto Monitor, né, essa história viva da educação à distância. O meu nome é Marcos Roberto Palhares, estou à disposição no 3555, telefone 1000, ramal 1009. E fica o meu abraço a todos que assistiram minha palestra, o meu carinho, e fico à disposição mais uma vez. Muito obrigado.